Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez para mais uma aula, uma atividade remota de desenvolvimento psicomotor na infância. A gente vai continuar falando então sobre os elementos da psicomotricidade, certo? A gente já falou do esquema corporal, a gente já falou da parte de orientação do espaço, orientação do tempo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a coordenação motora ampla ou coordenação motora global, ou ainda estruturação dinâmica geral. Vocês vão encontrar aí com outros nomes, tá? Mas todas elas dizem respeito a movimentos amplos, a movimentos que exigem grupos musculares maiores, tá? Depois na próxima aula a gente vai ver sobre a coordenação motora fina, que é aquela que exige grupos musculares menores. E depois nós vamos fazer um apanhado ali sobre lateralidade, sobre o equilíbrio, para a gente juntar tudo aí. Que como eu falo para vocês, a gente faz de uma forma didática, por isso que a gente separa, mas o ser humano é único, como a gente vem conversando ali, mente e corpo, certo? Formando aí essa corporeidade. Tudo junto, como que eu me comporto, como que eu me vejo, como que eu me expresso, como que eu me movimento, como que eu penso no mundo e como que o mundo me vê. Ok? Então a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou lendo os slides aqui para vocês, tá igualzinho o que tá aí no estúdio. E aí depois a gente tem mais uns vídeos de coordenação motora ampla, no sentido de atividades, sugestão de atividades para vocês. E depois a gente vai para atividade no fórum, ok? E eu estarei lá no estúdio, no fórum com vocês, para a gente ir conversando, tirando dúvidas. Vamos lá então? Falando da coordenação dinâmica geral, eu vou ler aqui para vocês o que Fonseca 2012 nos traz. Ele define coordenação global como tarefas motoras sequenciais que se desenvolvem em um determinado tempo e que exigem uma atividade conjunta de grandes grupos musculares, que foi o que a gente já conversou aqui, certo? Então, um movimento sem êxito, sem força, sem equilíbrio, ele demonstra o quê? Grandes falhas nessa coordenação motora global dessa criança, ok? Então, como tudo que a gente falou até agora, o esquema corporal, a estruturação temporal, a estruturação espacial, a coordenação motora, de uma forma geral, e agora hoje a gente falando dessa motora ampla, ela se inicia com o outro, tá? Então, olha a importância sempre deste outro na vida. Então, uma função materna ou do cuidador que seja insuficiente, lesões cerebrais, síndromes, disfunções, tudo isso pode afetar a coordenação motora ampla desse sujeito, ok? E esse desenvolvimento, ele acontece para ser de forma saudável e harmoniosa, tem que ser em todas as áreas, corpo e mente, ok? Então, sempre lembrando dessa corporeidade, não tem como a gente desenvolver só a noção espacial, só a noção temporal, só a coordenação motora ampla, só a fina, só o esquema corporal. Tudo isso ele vai acontecendo de uma forma global nessa criança, ok? E aí, o que a gente pode falar? Se tiver uma falha, então, no desenvolvimento do esquema corporal, vai impactar na coordenação motora ampla. Se tiver um erro nessa percepção também do espaço, do tempo, se tiver tensões, inseguranças, angústias, ansiedade, tudo isso vai afetar. Por quê? Porque a mente e o corpo, elas formam um sistema único e elas vão se construindo todas essas funções desde que esse bebezinho nasce, certo? E tudo isso vai passando pelo outro, como que o outro me vê, como que o outro nomeia essas partes do corpo para mim, como que o outro me mostra como que é esse espaço, como que o outro me mostra como é esse tempo, até que eu vá me organizando, vá criando essas funções mentais cognitivas aí mais complexas e eu vá me percebendo como algo separado do outro. E aí sim eu vá percebendo essas noções de tempo, espaço, do meu corpo, do corpo do outro, certo? Então qualquer falha aí vai gerar uma falha na minha percepção de mim mesma, do outro e do ambiente. A gente tem que prestar atenção também nos castigos, né? Ah, não vai sair daí, não levanta, para de falar, para de se movimentar. Tudo isso a gente está podando essa parte da expressão, dos movimentos, dessa expressão, dessa construção geral aí
dessa criança, ok? Brincadeiras estruturantes, então, para esse período. Gente, tudo que a gente já vem falando nas aulas até agora, ok? Então aí, perceber o seu corpo, dá para desenhar o corpinho no chão, no craft com giz, né? Pede para um amiguinho desenhar o outro. Dá pra gente trabalhar com as massagens entre os coleguinhas, nos pés, nas costas, na mãozinha, no corpinho todo. Ou enrolar-se em panos, em tecidos, dá pra gente arrastar, dá pra gente rolar no chão, dá pra gente trabalhar com 4 apoios, dá pra caminhar agachado em distâncias determinadas, certo? Já demarcada por você, professor. Dá pra gente transpor distâncias demarcadas também, de que forma? Saltando, girando, pulando, virando estrela, dando cambalhota, imitando os animais, manusear bolinhas, fazer malabarismos, certo? Dá pra gente brincar com pneu, com cordas, com caixas, com colchonete, pra gente conduzir a bola deitado, conduzir a bola em pé, conduzir bola no meio das pernas, entre os amiguinhos. Dá para rolar que nem salsicha, dá para trabalhar muito com dança, com teatro, amarelinhas, trilhas, dança da cadeira, coelhinho sai da toca, brincadeiras de corda, brincadeiras de rodas, cantigas aí, certo? Dá pra gente resgatar tudo isso. Então são N atividades, tá? Brincar por cima, por baixo, do lado, do outro, todas essas atividades que já foram sugeridas para o esquema corporal, para desenvolver percepção do tempo, do espaço, tudo isso dá pra gente ir trabalhando aqui também, ok? E quais as consequências, gente, na falha disso? Consequências dos movimentos em geral, tá? Então a criança vai ter dificuldade para andar, para saltar, para pular, para caminhar, vai ter dificuldade geral mesmo, tá? Dificuldade no uso dos objetos para segurar copo, para escrever, para pegar as coisas. Ela vai ter um desconforto com o seu próprio corpo, certo? Ela vai ter insegurança nessas ações. Então vamos pensar aí atividades que contemplem tudo isso para que a gente consiga desenvolver nessa criança essa percepção geral e global, tá? Que esse movimento ele acontece em conjunto, no tempo, no espaço, comigo, com o outro, no que eu penso, no que eu sinto. Se eu estiver insegura, eu vou realizar um movimento de uma forma que não vai estar adequada. Se eu não souber realizar o movimento, isso vai me causar uma certa insegurança. Então, tudo isso está muito linkado, tudo isso está muito unido. É o desenvolvimento psicomotor, mente e corpo, certo? Como que eu uso esses movimentos de uma forma adequada. Ou seja, eu tenho que pensar, agir e fazer tudo isso de uma forma muito harmoniosa, tá? Então vamos pensando aí tudo que a gente já vem trabalhando, todas as atividades que já foram desenvolvidas em sala de aula, inclusive por vocês que já passaram, já vivenciaram essas atividades, certo? Vamos pensar aí como fazer um plano de aula adequado para essa criança, pensando que ela é um sujeito que se movimenta, mas que sente, que pensa, tá? E expressa isso. Então vamos ver como que esse corpo dessa criança está se comportando ali, está se construindo, está se comunicando comigo enquanto professora e como que eu, enquanto corpo que pensa e que fala e que se movimenta, estou me comunicando com a minha criança, ok? Então vamos agora para as atividades do fórum, para os outros vídeos que eu deixei aí preparado para vocês e na próxima aula a gente vai falar sobre lateralidade, sobre equilíbrio, para a gente fechar esses elementos psicomotores aí, ok? Vejo vocês daqui a pouco. Um beijo!